Bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Bom dia a todos os que estamos presencialmente ou à distância nesta reunião. Pede-me o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Firmino Marques, que por razões de transporte não conseguiu ainda chegar a esta sala e estão nas mesmas circunstâncias as duas vice-presidentes e, portanto, como parece que eu sou o mais idoso aqui na Comissão, vamos arrancando com esta reunião. Nós vamos passar imediatamente a uma audição, mas primeiro temos que fazer a aprovação da ordem do dia. Nós temos o pedido de dois grupos parlamentares, do PCP e do Bloco, para incluir dois projetos de resolução no ponto 7, mas ao mesmo tempo tenho a solicitação do grupo parlamentar do Partido Socialista para adiar dois pontos, o ponto 7 e o ponto 8, o que significaria que, nessas circunstâncias, não se chegava a colocar a questão de incluir estes dois projetos de resolução. Pergunto se mais algum grupo parlamentar tem mais alguma observação sobre a ordem dos trabalhos. Sra. Deputada Cláudia André, parlamentar do PST, por favor. Também não interessa. Já está. Só para questionar qual é o partido que está a pedir este adiamento, por favor, que eu não percebi. Sra. Deputada, é o grupo parlamentar do Partido Socialista. Obrigada. Eu penso que tinha dito, mas posso me ter enganado. Não, é só para as ter dito. Muito obrigado. Não há mais nenhuma solicitação sobre a ordem de trabalhos da parte de nenhum grupo parlamentar. Então pergunto se podemos considerar que a ordem dos trabalhos está aprovada. Está. Vamos então passar à primeira audiência de hoje, que é a ANEMD, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Julgo saber que os representantes da ANEMD já estão online. É assim? Tenho aqui que a representação será feita por Ruben Felizardo. Está presente? Vamos contactá-los a ver se conseguem fazer-se presentes. Fazemos aqui uma pausa. Eu vou fazer o menos possível, a ver se, entretanto, chego ao Presidente.
Bom dia, Sr. Ruben Felizardo. Está-nos a ouvir? Olá, bom dia. Muito bem. Consigo ouvir, sim. Estamos a vê-lo. Conseguem-me ouvir? Ouvir conseguimos sim. Não sei, a esta distância não consigo saber se estamos a vê-lo ou não. Não. Veja se consegue ligar a câmara, por favor. Muito bem. Muito bem, estamos prontos. Bom dia. Vamos começar esta audiência à Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, que foi pedida com o seguinte assunto: necessidades e preocupações de âmbito nacional que afetam os estudantes de medicina dentária em Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, ao financiamento das instituições de ensino superior públicas e à ação social. Só para lembrar as regras, a entidade em audiência tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois temos uma ronda pelos grupos parlamentares e deputados únicos representados na Comissão, 3 minutos cada, e depois teremos, da parte da entidade ouvida, uma intervenção final de 10 minutos. Obrigado a todos. Obrigado por ter vindo a esta comissão. Começa agora o seu período de 10 minutos para a intervenção inicial. Faça o favor. Muito obrigado. Bom, muito bom dia a todos. Começo naturalmente por saudar o Sr. Presidente desta comissão e, na sua pessoa, todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes, e agradecer também a concessão desta audiência, que também devo dizer, com muita pena minha, não é presencial, porque é sempre também um gosto visitar o Parlamento. E aquilo que me traz aqui hoje é bastante claro, como aliás foi explícito na carta que dirigi ao Presidente desta Comissão, e que todos os deputados tiveram certamente acesso, que são precisamente as necessidades e preocupações de âmbito nacional que afetam os estudantes de medicina dentária em Portugal. E por essa razão encontro-me aqui para servir de conduto da voz de todos os meus colegas, que são mais de 3.700, e que estão inscritos nas 7 instituições de ensino superior público e privado de medicina dentária. E uma vez que ao longo das próximas semanas a discussão sobre o Orçamento do Estado, que será entregue ao Parlamento dentro de 5 dias, vai marcar a agenda política e parlamentar, venho apresentar-vos aquelas que são as nossas prioridades e as soluções que devem estar inscritas nesse mesmo documento. E, portanto, em primeiro lugar, nós queremos apelar ao aumento do financiamento específico das escolas de medicina dentária públicas, que são aquelas das universidades de Coimbra, Lisboa e Porto, obviamente não na ótica da mera gestão e administração institucional, porque não é isso que nos interessa, mas sim porque desse financiamento depende diretamente da qualidade do ensino, e isso sim é aquilo que nos diz respeito. Porque a verdade é que ao longo dos sucessivos orçamentos de Estado dos últimos anos continua a ser evidente o subfinanciamento crónico do ensino superior público, bem como a incapacidade posteriormente se recuperar todo o desinvestimento. No entanto, este problema, a nosso ver, ganha outra dimensão no caso das escolas de medicina dentária, que por conterem um hospital universitário, que é o local onde reside a formação obrigatória de toda a componente do ensino clínico tutorial, está em causa não apenas a qualidade dos futuros médicos cientistas, mas também da própria prestação dos cuidados de saúde oral à população. E aqui devo dizer que, para além do óbvio papel pedagógico destas instituições, existe um autêntico papel social e assistencial, sobretudo num país que apresenta graves carências na área da saúde oral e com acesso muito dificultado a esses cuidados de saúde. Portanto, por um lado, é importante reconhecer que num país que não soube até hoje enquadrar devidamente a medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde, estas escolas são importantíssimos centros de realização de dezenas de milhares de consultas anuais, que são mais económicas do que aquelas que existem no setor privado, às comunidades onde estão inseridas e por essa via asseguram serviços clínicos a uma população que pertence maioritariamente a um estrato socioeconómico mais desfavorecido. Mas também, por outro lado, são locais onde é garantida toda a segurança e a qualidade dos tratamentos médicos, que é também uma questão importante, e por isso é fundamental assegurar aquele que é o rácio docente por aluno. E relativamente a este assunto, aquilo que se tem verificado é a existência de um déficit no quadro docente, o que constitui uma situação manifestamente prejudicial para a formação dos estudantes, que passam a contar com um pior acompanhamento durante o ensino prático e clínico, uma vez que os docentes que atualmente existem não são suficientes para suprir de forma adequada todas as necessidades letivas. E ainda é necessário ter em conta que estes hospitais universitários são responsáveis por cerca de 1/3
da receita das escolas e que durante a pandemia estiveram encerrados numa primeira instância e depois foram reabertos com grandes condicionamentos à sua atividade, aquilo que ainda hoje se tem vindo a verificar. E a crescer este cenário é preciso ter em conta que especificamente o ensino da medicina dentária implica despesas avultadas, não só para acompanhar aquela que é, e tem vindo a ser uma realidade, que é a evolução científica e tecnológica que tem sido exponencial na medicina dentária ao longo dos últimos anos, como também para renovar o equipamento que, por razões de subfinanciamento crónico, foram reduzidos ao mínimo funcional sob a forma de manutenções corretivas, o que pode vir a condicionar não só a qualidade dos tratamentos médicos, mas também a saúde da população. E, portanto, primeiro tema, financiamento das escolas de medicina dentária públicas. Depois, em segundo lugar, importa falar da ação social, que é um tema incontornável no debate sobre o ensino superior. Porque durante a frequência do mestrado integrado, os estudantes de medicina dentária são confrontados com gastos elevadíssimos em instrumentos e materiais de uso clínico e laboratorial, que inclusive ultrapassam largamente o valor da própria propina. E estes materiais são de compra obrigatória, porque são imprescindíveis para frequentar as aulas. E esses custos desses materiais são totalmente imputados aos estudantes. E para nós percebermos melhor esta realidade, a ANEM promoveu um estudo este ano, bastante recente, a todos os estudantes de medicina dentária, que compreendeu uma análise global ao ensino da medicina dentária em Portugal. E esse estudo indica-nos que existe um gasto superior a 1.000 euros por estudante. E estes custos, acrescidos àqueles que são necessários para a frequência do curso, podem tornar-se incomportáveis, o que vai dificultar a permanência destes estudantes, aos quais estes gastos resultam num aval significativo no orçamento familiar, que deve ser também enquadrado naquele resultante da pandemia. E sobre esta matéria, é importante dar nota e ser também devidamente justo que a única proposta de alteração ao Orçamento de Estado do ano passado, que por coincidir com o atual mandato da ANEM, nós acompanhámos de forma muito próxima, e que foi apresentada e foi a única sobre o ensino da medicina dentária, veio precisamente do PAN, que se referiu aos materiais necessários à nossa formação e que infelizmente não foi aprovada, pelo que volta a recolocar o desafio do vosso lado. E também aquilo que nós consideramos ser merecedor de uma ressalva é o papel que as associações e os núcleos de estudantes destas escolas têm vindo a ter ao longo dos últimos anos em estabelecer parcerias com empresas para precisamente diminuir o custo associado à compra destes materiais, o que não resolve o problema, é uma ajuda importante. E ainda sobre a ação social, há algo também muito importante e que deve ser discutido, que é a saúde mental. Nós sabemos que os estudantes do ensino superior constituem um grupo particularmente vulnerável ao stress, à ansiedade e à depressão. No entanto, verificamos que é na formação médica e na formação médico-dentária que se registram os níveis mais alarmantes, existindo diversos estudos, muitos deles feitos em Portugal, que apontam para um aumento significativo da prevalência da síndrome de burnout entre os estudantes de medicina dentária. Porque a verdade é que o ambiente que genericamente impera na nossa comunidade estudantil inclui vários fatores de risco para o desenvolvimento do sofrimento psicológico e da exaustão emocional. Por exemplo, um ambiente académico muito competitivo, a carga horária muito intensa, porque relembre-se que o curso antes do processo de Bolonha tinha 6 anos e que depois de passar para 5 anos houve uma compressão brutal do plano curricular, o que também gerou um excesso de trabalho e de avaliações. E paralelamente, e por mais surpreendente que possa parecer, as escolas de medicina dentária não oferecem diretamente serviços de apoio psicológico, pelo que os estudantes ficam sujeitos aos gabinetes que existem noutras unidades orgânicas ou da própria universidade, que são manifestamente insuficientes. E aquele estudo que eu referi há pouco, que foi construído pela ANEM e que contemplou também esta questão da saúde mental durante a pandemia, indica-nos que quase 80% dos estudantes de medicina dentária sentiam um aumento da ansiedade e depressão durante a pandemia, e daqueles que procuraram ajuda, 75% encontraram-na em consultas privadas de psicologia. Portanto, é um tema que é também muito importante discutir. E, portanto, em terceiro e em último lugar, importa falar do acesso ao curso de medicina dentária, nomeadamente o número excessivo de estudantes a frequentar atualmente o mestrado integrado, que tem consequências não só no número também excessivo de médicos e dentistas em Portugal, que ultrapassa em larga escala as necessidades da população e que, apesar de ser um tema
que não nos diz respeito diretamente enquanto estudantes. A verdade é que nos preocupa enquanto futuros profissionais e também referir que este número excessivo de estudantes afeta a própria qualidade do ensino. E sobre esta matéria, os dados mais recentes do Eurostat indicam que Portugal é o terceiro país da União Europeia com o maior número de recém-diplomados de medicina dentária por 100 mil habitantes. O que, se associarmos a uma vontade já assumida por parte da tutela de estimular constantemente as escolas de medicina dentária para aumentarem o número de vagas, o que ficou plasmado não apenas no PRR, mas também e até mais efusivamente num despacho assinado pelo Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior a 22 de junho de 2021, sobre o qual a ANEMD também se posicionou contra publicamente. E neste despacho era defendido um aumento de 15% do número de vagas para Coimbra, Lisboa e Porto, que são, como eu referi no início, as universidades públicas que oferecem o curso de medicina dentária, o que vem agravar a questão da própria qualidade do ensino, se tivermos em conta a incapacidade das escolas para assegurar o ensino tal como está, e também com a quantidade de estudantes que já têm, que de acordo com a A3ES, ultrapassa também a qualidade instalada nas escolas, que é um dado que está também muito patente nos relatórios finais da Comissão de Avaliação Externa da A3ES, que aponta um número de vagas inferior àquele que neste momento é praticado. E por último, e para concluir, esta realidade que tentei transmitir-vos resumidamente, eu penso que nos dá o sinal claro de que é necessário refletir e aprofundar algumas questões mais específicas e setoriais, para além daquelas que são tipicamente discutidas sobre o ensino superior. Muito obrigado. Muito obrigado nós, ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, Ruben Felizardo. Agora, e na sequência da intervenção da entidade convidada para esta audição, temos por ordem hierárquica a intervenção dos grupos parlamentares, iniciando-se o Partido Socialista, com o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, com 3 minutos, a quem saúdo desde já, e aproveito para pedir desculpas do ligeiro atraso. Os comboios normalmente não atrasam, mas desta vez calhou-me a mim. Muito obrigado, então. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os restantes colegas e agradecer, antes de mais, à Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, na pessoa do Sr. Presidente Ruben Felizardo, por nos trazer aqui um conjunto grande de questões e que eu vou tentar abordar neste tempo que temos, que é necessariamente escasso, mas, acima de tudo, para deixar algumas questões e algumas reflexões sobre estes temas que nos trouxe aqui. Em primeiro lugar, o Partido Socialista tem uma preocupação, obviamente, muito grande com uma das preocupações que foi aqui também levantada, que tem a ver com o acesso ao ensino superior, com a possibilidade de haver sistemas de apoio que permitam que as pessoas possam frequentar o ensino superior. E a verdade é que, desde 2015, nós temos tido uma evolução muito positiva desse ponto de vista. Aliás, assistimos, nos anos anteriores a 2015, a uma quebra do número de alunos presentes no ensino superior. Isso resultou, em parte, da crise financeira internacional da época e da incapacidade que o Estado demonstrou durante essa fase de apoiar esses alunos. E, portanto, houve muitos alunos, de facto, que foram abandonando o ensino superior. Mas nós tivemos em atenção a evolução dos números desde essa altura e desde, pelo menos, que o Partido Socialista é governo em Portugal. A verdade é que nós atingimos ainda no último ano, ou este ano letivo, no ano letivo anterior, aliás, 2020-2021, um novo máximo histórico de alunos no ensino superior, que tinha subido 15% em relação ao ano anterior. Estivemos a 5 alunos de atingir os 412 mil estudantes do ensino superior em Portugal. E isso é muito evidente também noutras métricas que acho que são importantes para nós percebermos aquilo que tem sido a nossa capacidade de apoio à frequência do ensino superior. A taxa de escolaridade do ensino superior da população entre os 70 e os 34 atingiu, neste segundo trimestre de 2021, os 40,5%, ultrapassou as metas europeias. Mais de metade dos estudantes, dos jovens de 20 anos residentes em Portugal, frequentam atualmente o ensino superior, o que representa um aumento de 25% face a 2015 e, portanto, aquilo que nós conseguimos ver de um modo geral, aliás, se pegarmos também do número de diplomados, em 2019-2020 atingimos 85.799 diplomas, foi um máximo histórico também e, portanto, isso significa que, de facto, o Partido Socialista tem traduzido, na prática, um conjunto de medidas que visam apoiar os estudantes na sua frequência do ensino superior. Isso foi visível também na forma da agilização da obtenção de bolsa de estudo, através de uma proposta que foi concertada com os vários grupos parlamentares na Assembleia da República e para a qual o Partido Socialista também contribuiu, que tem havido uma preocupação, de facto, em haver este tipo de apoio. Isso não significa, obviamente, que
que estejamos numa situação perfeita, a construção das comunidades é contínua e, portanto, o nosso papel também, enquanto agentes políticos, é contribuir para ela, mas, de facto, não poderia deixar de assinalar essa evolução positiva ao longo dos últimos anos e que eu acho que se reflete também, obviamente, no caso dos estudantes de Medicina Dentária. Dito isto, falamos aqui também de algumas questões que são específicas de Medicina Dentária. Eu confesso que, tendo esta preocupação do acesso ao ensino superior e tendo a preocupação daqueles que possam ter mais dificuldades socioeconómicas poderem aceder ao ensino superior, tenho alguma dificuldade em compatibilizar isto com uma posição contrária ao aumento do número de vagas no caso de Medicina Dentária. Por uma razão que me parece também objetiva. Do ponto de vista da avaliação, da avaliação e acreditação dos cursos de ensino superior, que é uma competência exclusiva da A3ES, ela faz também atendendo à capacidade de cada um dos cursos poderem ministrar essa formação. E, portanto, o aumento de vagas no ensino superior, e neste caso concreto nas três universidades que fazem, ou nas três faculdades que são públicas e que fornecem esta formação, faz dentro do quadro de vagas previamente avaliado pela A3ES e, portanto, não se faz no vazio. Já estive o meu tempo, vou só terminar. E, portanto, este aumento do número de vagas não só é permitido por avaliação prévia da A3ES, que tem a competência para esta avaliação, como também vai em linha de conta até com a possibilidade de nós permitirmos que mais pessoas possam, independentemente da sua origem socioeconómica, aceder ao ensino superior. Eu não vou ter tempo para falar sobre as outras questões, porque o tempo de facto é curto. Queria só lançar uma questão em concreto, porque se falou aqui sobre custos particulares dos cursos de Medicina Dentária, que se podiam falar também sobre outros cursos e sobre que formas é que nós podemos ter para resolver, como, por exemplo, os custos adicionais nos estudantes de arquitetura. Mas eu queria perguntar se vocês têm propostas concretas que nós possamos discutir e avaliar também no âmbito da nossa discussão nesta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo. Agradeço a compreensão relativamente ao tempo atribuído, mas também compreendemos que não podemos dizer tudo em tão pouco tempo numa audição, mas é assim que está determinado. Eu dava de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Alexandre Poço, a quem desde já dou a palavra, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento-vos a todos. Cumprimento também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, Ruben Felizardo, a quem agradeço a exposição que nos fez relativamente aos temas que consideram os mais urgentes no âmbito da frequência dos cursos de Medicina Dentária. E, portanto, irei ser bastante sintético, mas, acima de tudo, focado nas questões que eu penso que são mais relevantes, tendo em conta a exposição inicial que nos fez. Relativamente aos temas, nomeadamente o aumento do número de clausos, dos temas relacionados com a ação social e aos problemas que destacou no âmbito da saúde mental, gostávamos de saber qual é que tem sido o diálogo com o Governo, mas também com a A3ES e desta forma do que é que esse diálogo vos transmite relativamente às preocupações que aqui expôs e que eu diria que é importante nós percebermos também aqui no âmbito parlamentar se tem existido algum tipo de diálogo e se existe feedback por parte da tutela. Uma segunda questão prende-se com um tema que destacou e como também que já foi dito, relacionado com os custos específicos no âmbito dos materiais que são necessários à frequência de um curso de medicina dentária. Eu gostava de lhe perguntar se existe algum referencial, algum custo médio por aluno anual, de que valores é que estamos a falar e se as bolsas da ação social, portanto, se as bolsas de estudo, estão a conseguir garantir a uma parte significativa dos estudantes que essa necessidade de incorrer nesses custos tem cabimento no valor da bolsa de estudo, ou se estamos a falar de uma situação em que, pura e simplesmente, muitos estudantes não conseguem adquirir os materiais por terem um custo significativo e, portanto, deixava esta questão muito concreta, se têm noção de um custo médio que é exigido por ano a um estudante de medicina dentária para esses custos mais específicos. E ainda sobre um tema que destacou e que gostava de esclarecer porque não fiquei com a certeza de que tinha sido essa a informação que passou, mas daquilo que disse na intervenção inicial, destacou que não existia qualquer tipo de resposta no âmbito da saúde mental nestas escolas de medicina dentária. Ora, este é um tema que
Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tem, em diversos âmbitos, tem vindo a destacar e a apresentar até propostas que já têm gerado soluções, quer no âmbito do Orçamento de Estado, quer em resoluções da Assembleia da República, e por isso perguntava-lhe, num âmbito de clarificar, se confirma que existe ou não qualquer tipo de resposta no âmbito das escolas de medicina dentária para situações como as que referiu, de ansiedade, burnout, stress e todo o tipo de problemas relacionados com a saúde mental dos estudantes que foram agravados pela pandemia, e no tempo que já consumi e que acabo de exceder, eram estas as questões muito concretas que gostava de colocar, e agradecendo mais uma vez a exposição. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o estudante Ruben Felizardo, da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, agradecer a exposição inicial que fez e a partir dessa exposição inicial que fez, que toca num conjunto de temas que o tempo aqui não nos permite falar de todos com a profundidade que eles merecem, mas talvez no tempo que tenho, gostaria de abordar pelo menos dois deles. O primeiro deles é a questão da necessidade imperiosa que a comunidade académica tem, tal como o país tem, de tentar dar uma resposta mais efetiva aos problemas de saúde mental. E a questão da pandemia veio deixar isso muito a nu, muito visível. É um problema que atravessa gerações e atravessa classes sociais e a comunidade académica em específico, pelas razões que já conhecemos, uma alteração brusca no modelo de aprendizagem no último ano e meio, uma cada vez mais acirrada e, como disse bem, competitividade, muitas das vezes muito pouco saudável, entre os vários estudantes, uma carga horária altamente excessiva. Tudo isso tem levado a que muitos estudantes e até alguns investigadores entrem rapidamente num burnout, burnout esse e problemas de saúde mental que não têm tido propriamente respostas efetivas. Há, salvo erro, em algumas instituições de ensino superior, contratação de psicólogos por parte dos seus serviços de ação social que não dão de todo resposta àquilo que é o universo da comunidade académica, nomeadamente os estudantes. E, portanto, é uma matéria que o Bloco de Esquerda mostra a sua preocupação e temos vindo a alertar não só para esse problema, mas também apresentando algumas soluções. Já no pré-pandemia tínhamos apresentado um conjunto de matérias legislativas para garantir a contratação de mais psicólogos por parte dos serviços de ação social e, durante a pandemia, uma maior articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e as próprias instituições de ensino superior para esse efeito. Por fim, a questão do investimento nas instituições de ensino superior, a questão da medicina dentária, um bocadinho também à medida de outros cursos onde os custos médios por estudante são bastante elevados comparativamente a outros cursos, merece evidentemente a nossa atenção e num quadro onde muitas das vezes são os estudantes que têm... Creio que há uma interferência. Eu pedia aos seus deputados e senhoras deputadas que no exterior nos acompanham por via digital, que, portanto, tivessem o cuidado com os microfones que estejam desligados, está bem? O senhor deputado tem o tempo, tem direito ainda, tenha à vontade. Muito rapidamente, Sr. Presidente, obrigado. A questão desta quase necessidade, quase obrigação dos estudantes terem de utilizar os seus próprios recursos para poderem, por exemplo, fazer com o mínimo de qualidade
o acompanhamento e o ensino prático clínico é uma matéria que nos preocupa. Eu gostaria de saber se da parte da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária há algum levantamento específico sobre que custos é que são esses, em média, o que é que o estudante tem de despender e que deveria ser uma responsabilidade única e direta da própria instituição de ensino superior e, subsequentemente, do investimento do orçamento do Estado no ensino superior. Muito obrigado. Muito obrigado a nós, Sr. Deputado Luís Monteiro. Passamos agora a solicitar se os restantes grupos parlamentares pretendem fazer intervenção, porque não estando presentes na sala, podem estar a acompanhar-nos por via digital. Não temos indicação de mais intervenções, o que nos leva a concluir que devolvemos a palavra à entidade convidada, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, para responder às questões que aqui foram suscitadas. Volto a lembrar que o tempo da intervenção final corresponde a 10 minutos. Dou desde já a palavra, então, ao Ruben Felizardo, representante da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Tenha a bondade, Sr. Presidente, pode usar a palavra. 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, vou tentar responder a todas as questões que me foram colocadas e também tecer alguns comentários sobre os temas levantados pelos senhores deputados, Eduardo Barroco e Melo, Alexandre Poço e Luís Monteiro, aos quais agradeço desde já também as suas intervenções e dar boa nota de que existe uma concordância relativamente a estes temas, o que para nós é um reconhecimento claro da necessidade que existe de mudança. E, portanto, relativamente à questão suscitada sobre o número de vagas de acesso ao curso de Medicina Dentária, obviamente vale ressalvar que nós não somos contra, obviamente, o acesso ao ensino superior que deve existir. E, aliás, nós subscrevemos aquilo que é o entendimento do Governo quando afirma que o número máximo de novas admissões em cada ciclo de estudos deve estar sujeito, em primeiro lugar, à racionalização da oferta formativa, à política de formação de recursos humanos e aos recursos disponíveis. No entanto, aquilo em que nós não nos revemos é na postura de total desconsideração pelas recomendações das várias entidades que atuam no âmbito da medicina dentária e que já se posicionaram também elas, portanto, para além da ANEM, contra o aumento do número de vagas para os cursos de medicina dentária ministrados nas universidades de Coimbra, Lisboa e Porto, até ao limite de 15%, porque é precisamente isso que eu falo. Portanto, aquele espaço que eu referi, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior recomenda às escolas um aumento de 15% no número de vagas de acesso ao curso de Medicina Dentária, o que tendo em conta que todas as escolas já cumprem o número de vagas permitido pela A3ES e, obviamente, não existindo uma capacidade das próprias escolas de ampliarem os seus espaços, é impossível aumentar em 15% o número de vagas, a não ser que o Estado reforce a verba atribuída a estas escolas. E, portanto, eu penso que, relativamente à questão do número das vagas, penso que fui bastante claro. Depois, relativamente à questão de serem as próprias escolas a fornecer estes materiais, a verdade é que isso não sucede. Portanto, são custos que são imputados aos estudantes sobre materiais que são imprescindíveis para frequentar o curso e frequentar as aulas e, portanto, e se nós considerarmos até a questão da pandemia, em que houve uma necessidade adicional de adquirir os equipamentos de proteção pessoal, muitas vezes esses custos também eles foram imputados aos estudantes e é, portanto, precisamente isso que nós consideramos que não deve acontecer. E depois, relativamente à questão do apoio psicológico e do acompanhamento dos estudantes, refiro mais uma vez que esse apoio não existe nas escolas de medicina dentária e, portanto, as escolas, para fazer face às despesas correntes relativas ao ensino e até durante a pandemia, em que os hospitais universitários, que equivalem a 1/3 da receita total da instituição, estiveram fechados ou posteriormente estiveram parcialmente abertos, obviamente que esta questão nunca será uma prioridade para as instituições e deverá ser o Estado a assegurar que existe verba para investir neste apoio psicológico. E também relativamente à questão do diálogo com o Governo, na verdade é que ele não existe, porque a ANEMD enviou ao longo deste mandato várias cartas ao Governo, não apenas sobre a questão
do ensino da medicina dentária específico, pelo menos nestes temas que estou aqui a abordar, mas também na questão da vacinação dos estudantes de medicina dentária, na questão da criação da carreira de médico dentista no Serviço Nacional de Saúde e para as quais nunca obtivemos resposta, e é importante também dar nota disso. E, portanto, aquilo que eu pretendo transmitir nesta sessão, e também para apelar e sensibilizar os senhores deputados, é a importância de reconhecer que é fundamental salvaguardar a qualidade do ensino da medicina dentária pela via da capacitação financeira das escolas, não só para enfrentar aqueles que são os problemas estruturais que sempre existiram, mas também aqueles mais recentes que advieram da pandemia e que acentuaram os problemas estruturais que já existiam, como também apelar à importância do serviço que estas escolas prestam à comunidade ao providenciarem cuidados de saúde oral mais económicos a franjas mais desfavorecidas da população, que de outra forma não os obteriam, uma vez que a cobertura do SNS ao nível dos cuidados de saúde oral ainda é muito insuficiente. E é importante, relativamente a esta matéria, ter em mente que em Portugal, por exemplo, 30% da população continua sem poder aceder a cuidados de saúde oral, 70% da população não tem a dentição completa, sendo que desses mais de metade não tem nada a substituir, mais de 30% nunca visitou um médico dentista ou só o fazem em caso de manifesta urgência, mais de 40% não visitam o médico dentista há mais de um ano e diz que não vão há mais de um ano, um terço afirma que é por razões financeiras. E que é importante também dar nota de que a Organização Mundial de Saúde referencia a relação entre a saúde oral e a saúde geral, particularmente entre a cárie dentária, a doença periodontal e as doenças crónicas como a diabetes, as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, o cancro e a doença mental. E a agravar esta situação, a saúde oral piorou durante a pandemia, porque não apenas verificámos um adiamento das consultas, como também a população em geral diminuiu os cuidados de saúde oral e toda esta situação penso que acrescenta ao argumentário que nós apresentamos para aumentar o financiamento destas instituições de ensino superior da medicina dentária e, portanto, a nossa reivindicação é muito simples, para que esteja inscrito no Orçamento de Estado um reforço da verba adicional para estas escolas para fazer face a todos estes problemas que são muito próprios e particulares da medicina dentária. E, portanto, estas são as nossas considerações, esta é a visão da ANEM e, portanto, reitero também a nossa total disponibilidade para trabalharmos em conjunto com vista a resolver estes problemas, pelo que depois poderei ceder vários destes documentos que fui enunciando ao Sr. Presidente para que também o faça chegar aos Srs. Deputados. Muito obrigado. Muito obrigado ao representante da Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária, Ruben Felizardo. Agradecemos, então, o endosso dos documentos que referiu para passarmos depois para conhecimento dos respectivos grupos parlamentares e, com a intervenção da entidade que foi hoje aqui acolhida, nós damos por encerrada esta audição, desejando que tudo possa vir a ser conseguido relativamente aos propósitos que vos trouxeram cá. Muito obrigado e até à próxima. Eu diria que até breve, então. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem,